Olá, um grande abraço. Mais uma vez estamos aqui para o nosso podcast Altas Ideias e hoje nós vamos trabalhar a questão da água em relação ao Dia Mundial da Água que se comemorou recentemente, no dia 22 de março. E hoje nós estamos aqui com a grata visita desta mestra, a professora Bernadette, licenciada e bacharelada em Química. Bernadette, um abraço para você. Oh, que coisa boa estar aqui, muito feliz de fazer parte desse podcast com meu amigo Gel, que foi meu professor, e professor aí do meio mundo de todo mundo, né, gente? E com certeza a gente vai ter um papo legal, a gente vai conversar sobre a água, sobre a importância, e eu acredito que vai ser realmente uma coisa extraordinária. Muito bem. Bernadette, eu queria fazer primeiro assim um breve comentário. Olha, biólogos e físicos e químicos, a sociedade em geral, os profissionais em geral, estamos muito preocupados com a questão da água. Nós entendemos assim, o ambiente oferece aos seres vivos em geral as condições abióticas ou do ambiente físico para que possamos evoluir, reproduzir, manter a estabilidade da espécie, ter qualidade de vida. Então, um animal como o heterótrofo, por exemplo, dos recursos naturais, o que é mais fundamental é justamente a água. Entretanto, uma grande preocupação se refere, por exemplo, à quantidade muito grande de esgotos lançados nas coleções hídricas. Então, este esgoto ele pode alterar a potabilidade da água e, portanto, a qualidade da água. Na química, como é que eu vejo uma água potável? A água, ela é considerável potável quando ela não tem cor, quando ela não tem cheiro e quando não está alterada as suas propriedades físicas e químicas, certo? O que acontece, principalmente hoje, que é uma interferência antropogênica, que são os esgotos domésticos e industriais, é o lançamento de substâncias como detergente, que é um grande vilão, o sabão. Por que o detergente é um grande vilão em relação à poluição da água? Porque o detergente é uma molécula, Gugel, tensoativa. A molécula tensoativa é aquela que é capaz de quebrar a tensão superficial da água, porque ela tem uma interação, que é uma interação íon-dipolo no detergente, que é uma interação mais forte do que a ligação de hidrogênio da água. Então, ela atravessa a tensão superficial da água, certo? Criando como se fosse uma grande bolha, impedindo, assim, o processo de fotossíntese. Muito bem. Bernadette, uma das propriedades mais fundamentais da água para a manutenção da vida é justamente a sua tensão superficial. Então, a gente entende água assim. A questão da coesão-adesão. O fato dela ser coesa, eu posso me referir, por exemplo, à atração das moléculas de água entre si. Exatamente. Né? Ela como um dipolo, né? Como uma substância polar, ela também adere a outras substâncias polares, né? Assim, né? Isso, por isso que ela é considerada um solvente universal. Muito bem. Aí isto, criando esta tensão superficial, faz com que, olha como é interessante, ó, com que ao redor de uma molécula de água, eu posso inclusive encontrar 4 outras. Exatamente. E esta tensão torna a água a capacidade de ela ficar mais ou menos esférica, formando uma gota. Por isso que boa parte do citoplasma das células tem mais ou menos uma forma arredondada. Por conta justamente da coesão que é entre as moléculas formando exatamente. Essa estrutura. E em toda e qualquer célula, a substância mais abundante é justamente a água. E aí, Gugel, há uma preocupação porque nós temos hoje vários níveis de poluição, né? Porque aí a gente faz uma diferença em poluição e contaminação, porque a poluição é uma alteração da propriedade física, certo? Da água em relação às suas características, e a contaminação são doenças, né? Ou problemas relacionados, que sejam problemas que tenham alguma capacidade de ser negativo em relação ao ser vivo. Nós temos hoje, Gugel, uma situação seríssima, que é o índice de mercúrio na água.
certo? As áreas indígenas estão sofrendo muito com a alta concentração de mercúrio. E aí eu te pergunto, eu sei como química que o mercúrio é um metal pesado, é um metal bioacumulativo, quase todos os peixes e seres aquáticos têm um percentual de mercúrio, mas quando esse mercúrio entra em contato com uma criança indígena, ela vai interferir diretamente no processo cognitivo da criança? Bernadette, em uma cadeia ou em uma teia alimentar, como nós não criamos enzimas, nem temos genes para produzirmos enzimas para metabolizar o mercúrio, ele vai se acumulando. Quem normalmente é mais afetado é quem está no topo das cadeias, no caso o homem. Exatamente. Primeiro sistema que o mercúrio influencia, sistema nervoso central. Então, o cognitivo é logo afetado. A questão da memória, do raciocínio e um detalhe importante. Quando a gente diz assim, a regulação orgânica, ela é feita pelo sistema endócrino. Ou seja, hormônio. Mas, Bernadette, quem controla a glândula é o sistema nervoso. Então, com esta bioacumulação, o cognitivo, memória, a inteligência, tudo tem uma relação direta com o mercúrio. E aí o Brasil vem sofrendo realmente aí os últimos anos a questão do garimpo ilegal, da liberação de terras indígenas, enfim, vários eixos contribuíram para que houvesse esse aumento considerável de pessoas contaminadas com mercúrio, que com certeza nos levam também a uma contaminação em cadeia do ambiente aquático. E um detalhe, não significa dizer que com a questão do garimpo na região amazônica, apenas quem esteja naquele habitat seja afetado, não. Exato. Porque até pelo rio que vai desaguar no mar, hoje já encontramos grandes níveis de mercúrio em focas, em animais nos polos, não é? Então, assim como o mercúrio, uma série de outros metais pesados vão justamente diminuindo a questão da qualidade de vida humana. E um detalhe também do que você veio falar, a questão da água, ela é tão importante que se sugere que em torno de 80% das doenças chega a ter uma relação direta com a água. Primeiro porque eu não devo encontrar, pelo menos não deveria, numa coleção hídrica como a coleção marinha, que chamamos na ecologia no talassociclo, por exemplo, Streptococcus fecalis. Sim. Mas os níveis são altos, justamente a questão do despejo do esgoto. Ô, Gugel, deixa eu te perguntar uma coisa. Num período de chuvas que nós vivemos hoje e temos uma estrutura de saneamento não 100%. Bem precária, né? Temos várias regiões que não têm ainda saneamento. Então, quando acontece a chuva, principalmente em regiões periféricas, nós sabemos que a fossa sumidora, que é uma forma de armazenamento de fezes, né? Sim. Ela vai entrar em contato com a água, ela pode transbordar. E aí, posteriormente, as pessoas acabam tendo contato. E aí eu te pergunto, quais são as principais doenças associadas a essa condição que se dá nesse período de chuva? Bernadette, primeiro, quando você trata, por exemplo, de verminoses, as verminoses em geral, elas têm uma relação muito direta com o saneamento básico. Sim. Primeiro porque, se eu te der um exemplo como um nematelmito bem comum, Ascaris lumbricoides, causa que verminose? Ascaridíase. Ora, uma lombriga, ela chega a liberar em um dia o equivalente a 200.000 ovos. Para você ter a ideia, tu imagina uma pessoa que tem uma coleção de lombrigas. Este ovo eclodindo, contaminando a água, ainda tem outra coisa muito mais séria. Diante de todos os sintomas da ascaridíase, aquela criança ou aquele adulto tratado, ele pode ter feito seu exame de fezes, ter tomado a medicação adequada, ele vai ficar doente novamente
quando ele voltar ao seu habitat natural. Exato. Se ali não tiver o saneamento básico, não adianta nada. Então, olha, há uma bactéria como a bactéria do cólera, o Vibrio cholerae. É uma bactéria que eliminamos pelas fezes. Ora, essa bactéria ela pode matar uma pessoa em um dia, levá-la a óbito por desidratação. Uma pessoa pode chegar a perder pela desinteria, que é quando você evacua com fezes sanguinolentas, até 20 litros de água em um dia. É um colapso dos órgãos. E aí você consegue perceber, né, a necessidade real de políticas públicas para sanar esses problemas que são interligados. Por isso que o saneamento ele entra num dos pontos para ver o índice de desenvolvimento humano, né? Exatamente. Porque está relacionado a uma condição de vida. Gugel, você é super interessante tu me falar de desidratação. Esses dias eu estava lendo que a concentração, porque nós estamos em épocas gripais também, sim. E é muito comum o médico dizer o seguinte, o que é mais normal, eu estava até conversando com você dos nossos filhos que estavam doentes, lavar o nariz, né? Sim. Eu vou lavar o nariz com o quê? Soro fisiológico. Soro fisiológico, tu concorda comigo que é uma solução de água e sal, basicamente? Exatamente. A concentração de sal, de NaCl, no soro fisiológico é 0,15 mol por litro. Tá. A concentração de sal no mar é, em média, 0,85 mol por litro. Perfeito. Né? Então, Perfeito. o que acontece? O soro fisiológico aí, ele tem essa concentração porque ele foi preparado pensando na nossa concentração sanguínea. Exatamente. E o detalhe, então se ele tem uma concentração de sal, se eu comparar, por exemplo, com uma hemácia, o teor de cloreto de sódio no citoplasma de uma hemácia é 0,9%. Então, se eu tenho uma concentração maior fora, o indivíduo vai desidratar, não vai? Então, a bactéria ou o vírus, a bactéria ela pode morrer por desidratação. Perfeito? Agora, quando você fala dessa concentração no mar, não esqueça também que tem aquele micro-organismo que justamente resiste à acidez marinha. Como tem também aquela ameba, que ela pode viver no mar, porque ela vive em isotonia com aquele meio. Que é a diversidade, né? Não Exatamente. dá para você generalizar, Exatamente. Né? E o detalhe, a questão da chuva também, da água, tanto a protozoose, a micose, a bacteriose, a verminose, todo micro-organismo, todo ser vivo precisa de água. Ele se prolifera com mais facilidade. Exatamente. Agora, dengue agora. Sim. A fêmea de Aedes aegypti, ela precisa de água. É onde ela vai, por exemplo, em 8 ovulações em um mês, ela vai depositar seus ovos aonde? Na água. Então a água tem uma importância tão grande em termos de qualidade de vida, que tem a doença de origem hídrica, a composição química dela alterada, como também tem aquela de veiculação hídrica. Que é veiculada a quantidade de água. A quantidade de água e a potabilidade dela. E a potabilidade dela, não é assim? Agora, Bernadette, um detalhe. O saneamento é tão fundamental porque aquele micro-organismo que normalmente é patogênico já existe naquele substrato. Então, seria interessante que o poder público, por exemplo, tratasse a água antes de lançá-la àquela coleção hídrica. Sim. Olha que tem local, como a Baía de Guanabara, que chega a ter 8.000 esgotos despejando dejetos diariamente. E olha que é o esgoto de origem industrial, hospitalar, domiciliar. Olha o absurdo, né? Porque aí você tem uma concentração patogênica aí de diversas origens. Espécies também, né? E aí eu te faço uma pergunta em relação, por exemplo, à oxigenação da água. Porque quando você lança esgoto, né? Você aumenta a quantidade de matéria orgânica. Sim, sim. Essa matéria orgânica, ela precisa sofrer um processo de quê?
degradação, de decomposição. E aí, como essa degradação afeta a DBO, a demanda biológica de oxigênio? Bernadette, por incrível que pareça, uma quantidade muito grande de gêneros de bactérias, pseudomonas, proteus, escherichia, já vivem no ambiente do esgoto. Esse micro-organismo que vai decompor a matéria orgânica, ele é um micro-organismo aeróbio. Ele faz uma decomposição aeróbica. Aeróbica, então ele vai consumindo oxigênio do meio. Então, a demanda bioquímica do oxigênio, a procura pelo oxigênio vai aumentando. Então, a competição a DBO, aumenta. Ela aumenta. Ela aumenta. E aí o detalhe, se a DBO vai aumentando, a procura pelo oxigênio vai aumentando, já que ele está sendo consumido. É a partir daí que você já vê o animal morrendo por asfixia. O peixe, por exemplo, ele retira na respiração branquial dele o oxigênio dissolvido na água. Muito Como bem. ele está sendo consumido, você vai ver o peixe boiando. Que é justamente o que acontece quando você tem um rio, um lago contaminado e aparecem os casos de peixes, como aconteceu no Pisci, Exatamente. na Lagoa do Pisci, vários peixes mortos. Com certeza, não tenho certeza porque não vi depois o resultado da análise, mas a gente acredita que um dos motivos tenha sido a contaminação por matéria orgânica. Exatamente. E tem um termo bem clássico para este excesso de matéria orgânica biodegradável: a eutrofização. Agora, aí você vai... A eutrofização é a mesma coisa de maré vermelha? Não é não. Mas a maré vermelha ela é uma consequência da eutrofização. Sim. Então, peraí. Mas se o oxigênio está sendo consumido por uma seleção natural, esta bactéria aeróbica, ela também vai sendo eliminada. Então, agora, por uma seleção natural, o micro-organismo anaeróbico, ele vai fazer uma fermentação pútrida. Que é justamente onde vem o mau cheiro. De onde vem o odor fétido. E exatamente. Também, no processo de decomposição anaeróbica, eles são reações exotérmicas, na grande maioria. Então, eles acabam liberando uma grande quantidade de calor, não é? Exatamente. Que aumenta a temperatura da água e diminui a quantidade de oxigênio. Exatamente. E este aumento da temperatura da água ainda tem um detalhe. Se o animal que vive ali é um endotérmico e ele mantém uma temperatura relativamente constante, o sistema enzimático dele já é comprometido. Porque tanto a temperatura quanto o pH comprometem muito a ação enzimática, que é muito precisa em relação a esses dois fatores. Agora, deixa eu dar uma explicação para o que você falou antes. Quando você fala, por exemplo, da maré vermelha, existe a maré vermelha, existe a maré marrom, azul, de cores diferentes. A maré vermelha é muito comum porque o filo Rhodophyta é um filo de algas que tem pigmento avermelhado. Então, assim como há o cloroplasto, que é o plasto mais comum devido à clorofila verde, existe também o eritroplasto, o xantoplasto. Então, quando aquela quantidade de nitratos aumenta muito juntamente com fosfato, aquelas algas unicelulares se reproduzem além do que o ambiente suporta. Entendi. Pela liberação do pigmento, você vai ver aquela maré vermelha. A coloração é justamente pela quantidade que ela foi proliferada. Exatamente. A praia do futuro, de uma maneira geral, ela se manifesta com a água um pouco com um tom amarronzado. Como se fosse amarronzado. Aquilo ali, por exemplo, há uma grande proliferação, por exemplo, de diatomáceas. É um grupo de alga que forma o fitoplâncton, que quando a maré vem, ela pode pegar o nitrato e o fosfato que está no solo, no fundo do substrato, e com a maré, aquele fosfato e aquele nitrato, ele pode ficar da superfície. Então é como se aquela alga encontrasse o nutriente que ela precisa. Entendi. E ela tem a luz. Então ela, como autotrófica, ela ali vai se reproduzir além do que o ambiente suporta. E ele vai ser um fator para você indicar, por exemplo, sempre a gente vê em noticiários, 7 pontos da Praia do Futuro estão aptas a banho. Sim. É um dos fatores É um dos fatores também. Agora tem um detalhe, não é o fator principal. Por quê?
você normalmente não vê aquela placa de perigo onde você vê água com a tonalidade diferente. Sim. Porque ali é uma poluição natural. Não é uma poluição que cause... Antrópica, né? Não, antropogênica, mas né? assim, o ideal é você não entrar naquela água. Por quê? Porque algumas pessoas apresentam reações alérgicas àquele pigmento. E por que não se coloca normalmente aquela placa? Porque pela questão do vento e do deslocamento de maré, aquela mancha normalmente ela se desfaz, ela se desloca com uma certa facilidade. Mas o ideal é você evitar aquele ambiente. Como também eu posso encontrar naquela água uma quantidade muito grande até de coliformes fecais. Que, por sinal, se a lei indica que eu ter 1000 células de Streptococcus fecalis, aquela praia está adequada ao banho, já houve período na Praia do Futuro de a concentração ser de 2,4 vezes 10 elevado a 3. 1000. Que, por sinal, não era para ser nenhum, não era? Não era para ter. Para ter qualidade de vida, então, um micro-organismo que é eliminado por evacuações humanas e de mamíferos, não poderia estar naquele ecossistema considerado natural. Não é assim? Agora, algo fundamental que eu queria colocar para você em relação à água, e uma relação bem direta com a química, é a questão da hidrólise. Sim. Porque a água é assim, não é à toa que é a substância mais abundante em célula. Não é à toa. Então, por exemplo, todos os sistemas que vão desenvolver todas as funções orgânicas, a digestão, a respiração, a circulação, a excreção, a reprodução, tudo tem uma relação direta com a água. Com a água, direto ou indiretamente com a água. Exatamente. Então, por exemplo, o próprio bolo alimentar na boca, aquela ensalivação, aquele alimento misturado com a saliva, uma boa composição da saliva é água. Então, aquelas enzimas ali presentes vão, por exemplo, degradar o amido até maltose. Ok? Mas a maltose é um disacarídeo. Então, há necessidade da hidrólise. Por exemplo, a sacarose é um disacarídeo. Ela é formada de uma molécula de glicose e de uma frutose. Olha como dependemos da água. A reação de hidrólise, já que a sacarose é solúvel, eu vou ter a molécula de glicose e a de frutose. Por que isso é tão importante, Bernadette? Porque quando terminar a digestão, no intestino delgado, as células do epitélio prismático do intestino delgado absorvem o monossacarídeo. Não absorve o poli, né? O disacarídeo. O disacarídeo ou o polissacarídeo. Entendi. Então, a água, a reação de hidrólise é fundamental. Por quê? Porque ela vai auxiliar, juntamente com a enzima, a formação da menor subunidade. Porque a menor subunidade é que é absorvida. E o detalhe, olha a extensão do que eu vou dizer. Aquela glicose, quando chega à corrente sanguínea, ora, aquele sangue com 90% de água no plasma vai levar aquela glicose para as células metabolizarem. E você entende que essa condução da glicose com a água se dá por conta das hidroxilas, das interações de ligações de hidrogênio. Exatamente. Ela não é transportada aleatoriamente. Não, ela é transportada por conta de uma afinidade e polaridade. E do que você está falando aí, eu posso estender e dizer, então é por isso que um ser vivo, ele é hoje bioquimicamente classificado ou definido como um sistema químico. Com certeza. Altamente complexo e muito bem organizado. E às vezes eu costumo até dizer para os alunos, Bernadette, que esta complexidade não se restringe somente ao cordado como homem, não. O micro-organismo tem toda a sua complexidade, tem todas as suas rotas metabólicas e que vão depender também diretamente da água. Com certeza. Hoje não existe mais como você falar de um sistema isolado, né? Não existe, exatamente. Nós temos uma interação e essa interação ela é indispensável para que haja realmente uma condição ideal de vida. E Gugel, indo para uma vertente
eu estava vendo esses dias uma reportagem de um rio na China, onde estava sendo despejado uma grande concentração de poluentes de indústrias de forma ilegal, e o governo resolveu lançar no rio carvão ativado. Muito bem, muito bem. E aí eu te falo quimicamente. Quimicamente, a vantagem de se lançar carvão ativado. O carvão ativado é como se fosse um filtro cheio de orifícios. Esses orifícios, eles conseguem reter os vapores por um processo chamado de adsorção, não é absorção, é adsorção, certo? Então, as substâncias que eram lançadas nos rios de caráter volátil, principalmente de caráter aromáticos, tóxicos, eles evaporam. O vapor, parte do vapor é absorvido pelo carvão, diminuindo dessa forma a contaminação. E, fazendo um link hoje, eu estava vendo que muitos donos de pets andam agora com pedras de carvão ativado. Por quê? É um filtrador. É um filtrador. O filtro comum, ele já tem um carvão, não tem? Tem, sim. Muito bem. Ele não deixa ali atravessar o micro-organismo. Ele não deixa atravessar o micro-organismo. Então, você concorda que eu poderia utilizar o carvão para tratar a água antes dela poder ser lançada naquela coleção hídrica, não é assim? E, na verdade, tem, né? No filtro do cascalho do sistema de tratamento de água, a gente tem pedra e tem carvão ativado. Perfeitamente. Já. Agora, a PET que você está falando aí, eu costumo dizer assim, Bernadette, temos que aprender muito com a natureza. Por exemplo, existe uma bactéria, ela se chama Ideonella sacaiensis. Esta bactéria tem um gene onde ela produz uma enzima que é uma proteína chamada petase. Ela degrada o politereftalato do petróleo, do plástico. Ela consegue degradar um polímero sintético. Exatamente. Então, significa dizer que aquele polímero que possa passar de 100, 500 anos para se decompor, você agora pode justamente acelerar esta decomposição. Porque, inclusive, o plástico, ele é um poluente que é uma grande preocupação de todo e qualquer ecossistema. Principalmente por quê? Porque ele vai se acumulando. E ainda tem uma outra preocupação muito maior, que é a questão dos giros. Olha, para tu ter uma ideia daqueles números bem alarmantes, em meio século chegamos a produzir 8,9 bilhões de toneladas de plástico. Ninguém reclama e ninguém vai contestar a utilidade dele. Lógico. Não é? Muito bem. Quimicamente, a gente até diz que nós dividimos as eras como a era da pedra, a era do metal, e agora estamos na era do plástico, onde nós vivenciamos uma tendência de mudança de uso de combustível derivado do petróleo, e a nossa grande preocupação não é o petróleo para combustível, porque nós acreditamos que isso já está mais fácil de ser resolvido. A nossa grande preocupação hoje, Gugel, é como nós vamos substituir o petróleo na produção do plástico, de forma integral pela quantidade que nós usamos. Agora, a questão, exatamente, não é nem o plástico em si. Não o plástico em si, é porque nós produzimos plásticos biodegradáveis, produzimos plásticos de matérias que não são derivadas do petróleo, mas não conseguimos produzir para a quantidade em que nós utilizamos, entendeu? E um descarte inadequado, né? Com certeza. Essa quantidade toda que eu falei, o equivalente a 6,3 bilhões de toneladas estão no mar. Então você pode, por exemplo, com a biotecnologia, produzir esta enzima. Que aí já seria uma forma de você diminuir a quantidade de plástico no meio ambiente, ou então produzir um plástico que já tivesse essa enzima, não é? Exatamente. Um bioplástico que já fosse biodegradável. Exatamente, que já fosse biodegradável, exatamente. E além deste plástico, ainda tem um microplástico, que assim como o mercúrio, acaba chegando às nossas células
e comprometendo toda a nossa fisiologia, o microplástico também. Porque nós não temos como degradá-lo e ele vem até da roupa sintética. Ele vem até da roupa, da abrasão do pneu no asfalto. Como aquela água acaba chegando juntamente com o detergente ao mar, vai tudo se acumulando. A questão maior é a magnificação trófica, é quando em cada nível trófico você tem uma aquele concentração. acúmulo vai aumentando demais. A bioconcentração, ela se refere justamente ao aumento da concentração naquele organismo, de cada nível trófico. Ok? Entendi. Falando dessa vertente que nós estamos trabalhando hoje, com questão da água, vamos falar um pouco do nosso interior, né? No interior do estado do Ceará. Nós temos uma região mais de solo mais cheio de carbonato, é um solo mais pedregoso. Como então, o bioma Caatinga tem, não é? Exatamente, como o bioma da Caatinga. E nós temos uma água que pode ser classificada como água dura. Muito bem. Então, a água dura, porque quando você fala da água, ali não é um puro e simples H2O, né? Não, nesse caso aí não, é porque você tem a água, onde você vai ter uma grande concentração de sais minerais, dentre eles o cálcio e o magnésio, que vai deixar ela com aquela sensação de ser uma água realmente mais pesada, Sim. onde você tem uma mudança de coloração. Aí, onde você vai lá tomar banho no interior, lavar o seu cabelo, você vai ver que o shampoo não vai ter o mesmo efeito. Na questão da espuma. Por que que isso acontece? O shampoo, o sabão, são sais, certo? São sais à base de sódio, de potássio. O shampoo pode ser um sal quaternário de amônio. Tá. Na hora que você coloca esse tipo de produto químico com a água potável normal, não há interferência catiônica, não existe mudança de cátions. Porém, na hora que você A quantidade de espuma vai ser maior, vai ser caso? maior, na água potável comum, Sim. vai ser maior. Mas aí eu vou lavar meu cabelo lá no interior de Boa Viagem, na casa da minha mãe, onde a concentração de cálcio e magnésio é bem maior por conta do tipo do solo. Eu tenho uma água mais concentrada de íons. O íon da água, ele faz uma mudança de posição com o íon do sal. Essa mudança de posição diminui o efeito, inclusive demonstrado pela diminuição de espuma. Muito bem. Então, me diga uma coisa. Então, um detergente, para eu medir pelo menos visualmente, para eu ter uma ideia da qualidade dele, não é como as pessoas pensam normalmente. O detergente bom é aquele que faz muita espuma. Não, porque não tem, na verdade, o detergente em si, ele pode ter a mesma qualidade, mas pela questão da diferença de qualidade da água, ele pode estar tendo menor ou maior poder de limpeza, que é o chamado poder micelar. Perfeito. Que é a micela de formação da gordura com a parte apolar e da água com a parte polar, por ser uma molécula anfifílica. Então, não é a qualidade do produto de limpeza em si. Sim. É a relação da água, a relação da natureza da água, certo? Que você tem encontrado. Você pode dizer, por exemplo, que uma água de mangue é uma água salobra, né? Salobra, exatamente. Que a concentração, a gente diz que a água é considerada salobra quando a concentração de sais minerais é superior a... Quantos por cento? 30% é uma água salgada. Não, maior do que 30% de sais é a água salgada, certo? Se ela for maior do que 5%, ela já é considerada água salobra. E menor do que 30%. Tá. Então, o que acontece? Essa quantidade de sais, certo? Ela não torna essa água dura. Porque você entende que para a água ser dura, depende também, não é só da concentração, é do tipo de íon. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Porque no mangue, quais são os íons que eu vou ter em grande quantidade? Os íons do cloreto de sódio. Exatamente. Mas em um solo do interior, o que eu vou ter grande concentração é cálcio e magnésio. Sim, porque inclusive no mangue, esse teor de sal já vem da pré-mar. A maré enche, ela vai encontrar o mangue com o local para ela poder aflorar. Exatamente. E a questão do odor fétido e também da água salobra do mangue é justamente devido ao fato de esse ecossistema ele ser muito rico em micro-organismo decompositor.
Mas ele é rico em decompositor, porque essa questão da salinidade diminui a quantidade de Exatamente, exatamente, porque até o pH é intermediário entre a água do mar e a água doce, que torna até o ambiente ideal, por exemplo, para a desova de muito organismo. Mas aquele odofétido, como uma fermentação, é tão importante, porque aquele decompositor, quando aquela água fluir para o mar, ela vai levando o quê? Alimento simplificado para a base das cadeias e teias alimentares marinhas. A alga, por exemplo, ela vai precisar do que o mangue leva para o mar. Por isso que até pela legislação ambiental ele é uma área de preservação permanente. Ah. Porque aí todo o potencial do mar vai depender primariamente de quem? Do mangue. Do mangue. Então é por isso da questão também de você não ter não poder ocupar a área de mangue, por isso que precisa ser preservação, porque é uma condição também. Perfeitamente. Entendi, aí você já vai levar relacionar também com a qualidade de vida humana. Entendi. Né? Agora, mesmo assim, já que você falou do bioma caatinga, é fundamental também a questão de quem não tem uma água tratada, encontrar meios sustentáveis de filtrá-la. Sim. Né? Existem meios naturais em que você pode reduzir muito a quantidade ou de ovos de vermes ou de micro-organismos que eventualmente possam ser patogênicos. Porque, inclusive, nesse período da chuva, onde não tem saneamento básico, boa parte daquela matéria orgânica despejada em alimento em ambiente inadequado, ele acaba fluindo para a água. Então, se ela não é tratada, ela já vai comprometer a saúde do homem. Não é assim? Até aquela questão de ferver a água já elimina parte de micro-organismos. E aí tu me falou num ponto super interessante, que eu estava até querendo falar. A água, a fervura da água, né? Quando você vai para a usina nuclear, Angra dos Reis. Tá. Por que as usinas nucleares elas são colocadas preferencialmente ao lado de uma região com água? Com água. Você tem que ter o despejo. As mais antigas, hoje as mais recentes, elas já resfriam a água antes de lançar no mar. Mas você pega a água que foi usada para resfriar o reator, que é chamada de água pesada. Veja que eu já falei da água dura. E agora eu estou falando da água pesada. A água dura é uma água rica em cálcio e magnésio. E a água pesada é uma água feita com o isótopo do hidrogênio, chamado de deutério. Perfeito. É chamado de água pesada, Gugel, porque a massa molar da água comum, potável, normal, é 18 gramas por mol. E a água pesada, que é o deutério que tem massa 2, a água fica sendo 20. E ela tem uma capacidade calorífica maior. Então, ela consegue absorver mais calor. Certo? É o calor específico dela que é alto, né? Que é mais alto. Consequentemente, ela vai ser mais eficiente para resfriar. Depois de resfriada, ela vai ser lançada ao mar. O que acontece quando eu lanço água quente no mar? Eu aumento a temperatura da água. Existe uma lei de solubilidade que diz que quando você aumenta a temperatura da água, você diminui a quantidade de oxigênio. Então, naquele ambiente, né, você vai ter vamos dizer que você vai ter uma dificuldade para os seres vivos, porque você vai diminuir o percentual de oxigênio. Sim. Tem a questão da música do Chico Buarque, que ele diz que quando a usina vai ser construída, bye bye, eu já não vou mais poder pescar. Por quê? Ele está fazendo uma analogia que com a construção da usina nuclear, eu vou ter despejo de água quente no mar. Essa água quente vai aumentar a temperatura da água. O teor de oxigênio diminui. E o teor de oxigênio diminui. Consequentemente, eu não vou ter peixes. Só para concluir, Gugel, lá em Angra, existe até um momento de fazer uma visita que você chega, tem uma região isolada por boias e a água é bem quente. E as pessoas ficam nessa água. E muita gente fica se questionando, mas Bernadette, essa água é radioativa? Não. Essa água ela não retém radiação, certo? Tá. Ela está quente, não tem nada a ver com o processo radioativo. Ela está quente porque ela absorveu um calor, mas não porque ela tem caráter radioativo. Muito bem. Deixa eu ser audacioso em relação ao que você está dizendo.
toda e qualquer forma de vida macroscópica, ela é aeróbica, ela vai precisar de oxigênio. Então, você já vai comprometer com o aumento daquela temperatura e a diminuição do oxigênio, toda e qualquer cadeia inteira alimentar daquele ambiente. Não é assim? Mas a poluição radioativa, ela que permanece no ar mais do que na água. Exatamente. Que nós chamamos até de radiação ionizante. Ionizante, também. Exatamente. Ela tem uma influência muitíssimo grande sobre a questão do DNA. Porque ela compromete muito a questão do pareamento de bases do DNA. E em uma alteração apenas de uma base nitrogenada, você pode passar a produzir proteínas totalmente desfavoráveis para aquela célula. Por conta disso. Agora, mas aí a usina nuclear, seria interessante ela estar num local bem distante de onde pudesse haver vida humana. Então, o ideal é que fosse construída em uma área isolada. Isolada, completamente isolada. Que tá mas hoje é complicado você ter uma situação como essa. Né? Exatamente. Mas é aquela questão de sustentabilidade também. Ou seja, do homem pensar em melhorar a qualidade de vida, mas conservando ao máximo o meio ambiente. Porque aí já é uma questão humana que foge à questão da preservação ambiental. Né? Porque aí já é uma interferência humana. Exatamente. Né? É algo que o homem pode pensar, né? Exatamente. É algo que o homem pode e ter condições de fazer uma mudança. Exatamente. Agora, Bernadette, uma coisa que é interessante. Nós temos uma série de problemas de desequilíbrio ambiental. Mas o homem, como inteligente como ele é, ele também conhece uma série de soluções. As soluções para os problemas. Aí vem aquilo que você falou. Então, caberia, portanto, ao poder público adotar medidas, agora, eficazes, que você pudesse controlar tudo isto. Até o desmatamento tem uma influência muito grande sobre o ciclo da água, não é? Com certeza. Eu posso hoje saber facilmente se aquela madeira, por exemplo, que está sendo utilizada, se ela veio de uma área ilegal, de extrativismo, ou ilegal, de uma área de conservação. Como é que eu sei? A partir do DNA. Até a partir do DNA da planta, eu sei se ali é árvore de extrativismo ou se é como você sabe isso? Como é que eu sei disto? Aí eu tenho um genoma da planta. Ah, entendi. Você já tem um mapeamento. Eu já tenho um mapeamento. Assim como existe um genoma humano. Uhum. Por exemplo, eu posso dizer muito claramente que o genoma humano, ele compreende 3 bilhões e 400 milhões de pares de bases. Uhum. Quer dizer, cada célula diploide sua, ela apresenta 3 bilhões e 400 milhões de pares de bases. Esse é o genoma humano, na célula diploide. Mas já tem aquele outro indivíduo, o arroz, por exemplo, ele já tem o equivalente a 5 milhões de pares de bases. O genoma dele, por exemplo, arroz, uma espécie chamada Oryza sativa, é maior do que a do homem. Mas nós já produzimos mais proteínas do que o arroz. Mas pelo genoma, por aquele mapeamento, eu já sei identificar se aquela árvore, até de onde é que ela veio. É muito interessante você observar como o mapeamento, o genoma também, né, ele vai trazer, ele trouxe, e a tendência é cada vez que as outras espécies têm o seu genoma codificado, nós conseguimos aí desenvolver várias técnicas, né, para melhorar, para ter o melhoramento de várias coisas também, não é? Exatamente. Olha, você falou tão bem, e um exemplo tão claro foi agora com a questão da pandemia. Exato. O primeiro passo para a vacina para o coronavírus, sim, o genoma dele. O coronavírus é um vírus de RNA. Ele é um ribovírus, ele é um vírus de RNA de cadeia positiva. Eu vou encontrar aquela uracila, adenina, citosina, guanina repetida 30 mil vezes. É o genoma dele. E o detalhe, Bernadette, olha, se ele perder uma base,
a mutação dele continua. Ele não tem mecanismo de reparo. E a natureza é assim. Para ele, vírus, isto é fundamental. Que é justamente a capacidade que ele tem de sofrer mutação. Exatamente. Porque aí isto vai comprometer como o homem vai combatê-lo. Então, cabe ao homem identificar de cada variante nova que surgir, patogênica para o homem, de coronavírus ou de qualquer espécie viral, o seu próprio genoma, para que você possa produzir aquela vacina própria para os antígenos daquele vírus. Então, assim como o micro-organismo vai sofrendo a sua evolução, porque a evolução hoje, ela é definida como uma alteração na frequência dos genes. E a mutação não vai ocorrer para adaptar o indivíduo. Não, elas vão ocorrendo naturalmente. O meio ambiente é que vai selecionando. Então, é um lutando de uma forma e a outra de outra maneira. Por isso que eu digo que o conhecimento, ele é tão valioso e ele é tão importante para que tenhamos sempre uma qualidade de vida. Ah, com certeza. Eu acho que o conhecimento é a base para que a humanidade e os seres vivos eles continuam tendo condição de existência. Exatamente. Porque sem conhecimento a gente não tem como conseguir superar os obstáculos Exatamente. que são colocados todos Exatamente. os dias. Bernadette, eu poderia sugerir que o primeiro fator que veio a possibilitar a formação de um coacervado, um aglomerado proteico circundado por água. Olha, a própria origem da vida, ela começou com a água. A água é a base, né? É a base de tudo. E eu diria até assim, a evolução, a sobrevivência vai depender da água. E eu sempre falo, Gugel, em sala de aula, que tem que existir uma responsabilidade muito grande, não só de políticas públicas, Sim. mas de responsabilidade pessoal, de Exatamente. exemplo, de cuidado na sua casa, certo? Porque o exemplo, ele se multiplica. Sim. Você começa tendo uma atitude, outra pessoa vai reproduzir essa atitude, principalmente os mais jovens, que começam a ver e entender a importância, e muitas vezes nós nos limitamos porque achamos que uma atitude diante de muitas pessoas não faz diferença, mas é onde existe o engano, porque você precisa ter esse comprometimento para que você desenvolva realmente uma sustentabilidade em todos os níveis. Há uma preocupação maior hoje na educação infantil. Nós que somos pais de crianças Sim. pequenas, assim, a gente fica maravilhado Sim. quando vê as crianças já não colocando mais separando o lixo. Sim. Quando vai escovar o dente, a minha filha de 6 anos, ela fala claramente, fecha lá, mamãe, não é para gastar água. Exatamente. Será que com certeza, na nossa época, nós não tivemos esse acesso a esse tipo de informação. Tá. Então, as políticas públicas, juntamente com a nossa atitude diferenciada, que só pode ser diferenciada mediante ao conhecimento. Perfeito. E principalmente a educação. Perfeito. Se a educação se não existir políticas voltadas para a educação que nos dê condições de mostrar que realmente a importância de vivermos em harmonia com os nossos recursos naturais. Exatamente. E um detalhe. Então, aquela questão do progresso, de você melhorar a qualidade de vida, independente de meio ambiente, porque o homem imaginou uma infinitude, que os recursos naturais são infinitos, inesgotáveis. Hoje não. A questão da sustentabilidade nos mostra que eles são finitos. Não é? Bernadette, infelizmente, nós chegamos ao final da nossa conversa. Olha, eu achei a nossa conversa excelente. Acho que devemos repetir mais vezes. Vamos, com aquele tema que você falou. Exatamente. Já temos um tema aqui, pensando em um novo tema para vocês. E é importante que vocês, alunos, ocupem essas 2 cadeiras aqui e venham compartilhar o talento que vocês têm conosco. Exatamente. Venham contribuir. É uma conversa leve, é uma conversa de aprendizado. Bernadette. É algo que, assim, realmente eu estou maravilhada. E se eu fui seu professor, agora eu estou sendo seu aluno.
Então agradeço a aula que você me deu e eu queria parabenizá-la não só pelo seu caráter e dignidade, mas também pelo seu talento e sua competência. Olha, eu fico até emocionada, porque o Gugel é uma pessoa ímpar, é uma pessoa realmente exemplar, é um professor a ser seguido, é um exemplo de homem, é um exemplo de pai, de professor. Agradeço. Então, assim, hoje é gratificante a gente estar aqui fazendo esse compartilhamento, essa conversa. E com certeza outros temas virão. Com certeza. Obrigado, então. Eu que agradeço. Um abraço para vocês. Um abraço, gente.